E aí galera, como é que vocês estão? A paz do Senhor, espero que todos estejam bem, estejam todos lendo a Bíblia. Bora para o nosso devocional? Lembrando mais uma vez que é o livro de Jó, a partir do capítulo 13, nós estaremos aqui não esgotando as verdades, porque são muitas, mas fazendo algumas considerações para que a nossa devocional ela seja enriquecida para a glória de Jesus, amém? Bom, vamos lá, capítulo 13, Jó ele continua defendendo a sua causa, né? E aqui você pode perceber que Jó ele acusa os seus amigos de não serem genuínos adoradores. Isso é muito sério, porque na verdade eles são pessoas bajuladoras, porque eles forjam os seus argumentos apenas para fazer valer a causa que eles apoiam. Então eles inventam argumentos cada vez maiores, argumentos que não estão certos, argumentos equivocados, mas para afirmar a verdade que eles acreditam nelas. Então eles não estão preocupados com a verdade de Deus, eles estão preocupados que a sua verdade seja fundamentada pelos seus argumentos. E o verdadeiro adorador, ele não pode jamais andar dessa maneira. O verdadeiro adorador, ele vive aquilo que ele fala a respeito de Deus, né? Ele vive aquilo. Então ele fala a verdade. Ele está baseado na verdade de Deus e não na verdade das pessoas, não na intenção das pessoas, não na suposição das pessoas, não, na verdade de Deus. O adorador ele vive sobre a verdade de Deus. A sua boca fala sobre a verdade de Deus. Ele demonstra aquilo que Deus demonstra por cada um de nós todos os dias. Ele demonstra compaixão, ele demonstra misericórdia, porque Deus todos os dias, como nós somos pecadores, demonstra por nós misericórdia, demonstra compaixão por cada um de nós. Ele revela através das suas ações, ele revela o amor de Deus, o amor pelas pessoas, o amor pelo pecador e não pelo pecado. Deus abomina o pecado, mas Deus quer libertar o pecador. Por isso ele dá ânimo, por isso ele fortalece, por isso ele dá muitas e muitas oportunidades para que as pessoas possam se render a ele por amor, por graça, não por força nem por violência, como o profeta já disse. E o verdadeiro adorador, ele conduz as pessoas a Deus, ele não procura desestimular, ele não procura fazer o que Jesus recriminou, que é apagar o pavio que já está, fraquinho, ou quebrar a cana, ou esmagar a cana que já está quebrada. Esse não é o papel do adorador. O adorador, ele faz as mesmas coisas que Deus fez, as mesmas coisas que Jesus fez, porque Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, eu também continuo a trabalhar. E o nosso trabalho é fazer com que as pessoas vejam o amor de Deus através das nossas vidas. Esses caras aqui, de fato, eles não eram adoradores de jeito nenhum. No verso 15, Jó busca Deus com mais intensidade ainda. E ele fala, eu não tenho que ter receio, porque eu sou justo diante de Deus. Quem tem que ter receio é o ímpio, por isso que lá no 16 ele fala, não sou ímpio, se fosse não poderia me colocar diante dele. É uma realidade. O ímpio, em virtude das trevas que estão sobre sua vida, eles fogem da presença de Deus para que as suas obras más não venham a ser reveladas, como disse Jesus. Mas aquele que é justo diante de Deus, ele se apresenta perante o Senhor, para que as suas obras sejam vistas e sejam claras e o nome do Pai seja glorificado. E aqui no verso 21, nós observamos aqui que Jó pede para que Deus remova a sua mão de cima dele. É uma súplica para que Deus desvie a sua mão e o livre daquela situação que ele estava vivendo. Uma aterradora sensação de hostilidade por uma sentença que Deus estaria aplicando sobre Jó. Essa era a visão que ele tinha e esse é o clamor que ele teve aqui, né? Aí nós entramos aqui no capítulo 14, Jó continua ainda a sua defesa, né? E nós vimos aqui que Jó inicia o 14, do 1 ao 13, ele faz um contraste entre o destino de objetos desprovidos de vida animal com o homem. E é interessante porque ele diz que, por exemplo, a árvore, lá no verso 7, se ela for cortada, ou seja, alguém matar ela brota de novo, mas o homem quando morre já era. Então você vê que isso aqui é o argumento de uma pessoa que está fragilizada, de uma pessoa que está cheia de aflição, cheia de angústia, e começa a tecer comentários e comparações que talvez não sejam as mais adequadas, mas é fruto de um estado que ele está vivendo naquele momento. Mas ainda assim, ele tem os seus momentos de lucidez, e você vai perceber que a partir do verso 13 ele começa a mudar o seu discurso, né? Lá no verso, por exemplo, verso 14,
ele não tinha uma correta, uma certeza e uma correta visão da ressurreição dos mortos como nós temos hoje. Porque a nossa visão de ressurreição, ela nos dá suporte, força, esperança para enfrentar todo o sofrimento. Então muitas vezes nós suportamos o sofrimento por causa da promessa que é nos dada pela ressurreição de Cristo, né? E Jó não tinha isso, mas ele está apontando para isso aqui, você percebe. No verso 15, no verso 16, Jó fala sobre a suficiente propiciação dos pecados, e se tornou uma realidade em Jesus Cristo para mim e para você. Então ele dá a entender aqui que se houvesse a propiciação dos pecados seria uma coisa mais simples. Ele fala, tu chamarias e eu responderia, tu ansiarias por mim, obra das tuas mãos, assim tu protegerias os meus passos, uma vez que me vigiares dos meus pecados seriam fechados num saco. Então ele está falando aqui como se houvesse uma propiciação dos pecados. Para ele seria o ideal, porque ele entendia que talvez aquela situação, muito embora fosse justo, mas seus amigos estavam acusando, seria fruto de um pecado. E aí o sofrimento e as dores dele fazem com que suas esperanças comecem a desmoronar. Comecem a desmoronar como a água que vai desgastando a pedra. E aí ele entra no final aqui já num desgaste absoluto, e ele fala do triunfo de um divino antagonista, não adversário. Antagonista é opositor, porque ele entende que a mão de Deus estava pesando sobre ele, então também pesaria sobre os homens. Então ele seria um divino antagonista da vida do homem, né? Então você vê que o homem já não teria mais alegria e nem tristeza com relação aos seus queridos que ele estava deixando, porque ficaria tudo para trás. Então você vê aqui que são pensamentos interessantes, principalmente esse da ressurreição, principalmente esse aqui que fala da propiciação dos pecados. Você vê que há uma relação divina aqui com relação a Jesus, e a nossa situação hoje, nós temos isso. Nossos pecados são perdoados, nossos pecados, quando nós cremos em Cristo, no sangue derramado, os nossos pecados são perdoados. Então, quando vem o sofrimento, muitas vezes Satanás nos acusa de alguns pecados para que a gente entenda que esse sofrimento é por conta desses pecados, por conta de alguma situação. E você tem que sempre se lembrar, né? Jó não teve essa oportunidade, mas nós temos a oportunidade de nos lembrar que os nossos pecados já foram perdoados. Então aquele sofrimento, ele vai ser sempre pedagógico da parte de Deus. São consequências de uma vida, uma consequência do estado do pecado, uma consequência do mundo que nós vivemos, que está dominado pelo pecado, mas não decorrência do nosso pecado em si. Nós já fomos perdoados, nós temos a graça de Cristo Jesus. E aqui uma conclusão que eu tiro desse capítulo 13 e 14, é que Deus está atento a todos os nossos pensamentos e que nós devemos observar, porque no momento certo Deus vai corrigir cada um desses pensamentos. Amém? Lá no capítulo 15 ele faz aqui um amigão, viu? Sabe aquele amigão? Amigão? Então, aqui começa a segunda rodada dos discursos. E como Jó ele não estava compreendendo e aceitando o argumento dos seus amigos, né, a doutrina dos seus amigos, eles começam a endurecer as acusações contra Jó. Ou seja, como Jó nega a doutrina deles, ou seja, que o pecado provoca o sofrimento e que o sofrimento é consequência do pecado, eles veem isso como eles pressupõem na mente deles, eles começam a imaginar na mente deles que essa situação ela tenta contra a moralidade. Esse tipo de pensamento de Jó tenta contra a moralidade, porque daria motivo para a pessoa pecar impunemente. Ou seja, eles não pecavam não porque eles amavam a Deus ou porque eles tinham reverência a Deus, mas eles não pecavam porque eles tinham medo do castigo de Deus. E a gente sabe que quando nós temos medo, esse medo uma hora acaba. E tem a questão dos pecados que muitas vezes são involuntários, que você não vai fazer um exame de consciência, você não vai examinar a si mesmo para corrigir essas falhas. Então o melhor caminho não é você ter medo da consequência do pecado. Lógico, tem que ter medo da consequência do pecado, mas você tem que ter muito mais medo de ficar longe da presença de Deus.
né? Você tem que ter medo do pecado, porque o pecado te leva a distanciamento de Deus e aí você perde a condição de adorador, você perde a condição de ser um tabernáculo de habitação do Espírito Santo de Deus, você perde o privilégio de ter o Espírito Santo sobre sua vida, guiando e conduzindo todos os pensamentos, todas as suas ações. Então nós temos que ter medo sim do pecado, óbvio, nós temos que ter medo de pecar, mas medo de pecar não por causa de um castigo divino, mas medo de pecar por conta de que esse pecado vai nos conduzir a um distanciamento de Deus. Então, porque nós adoramos e porque nós amamos a Deus, porque nós temos um compromisso sério, irretratável, uma aliança eterna com Ele, nós jamais queremos pecar. Jamais. Temos medo do pecado porque o pecado vai nos roubar isso, mas não porque Deus vai nos castigar. Então seria quase que um temor reverencial que nos levaria a uma conclusão equivocada do amor de Deus. Isso não é legal não. Então você vê que a teoria desses caras aqui está totalmente equivocada. E aí eles falam aqui, né, o Elifaz aqui, ele continua falando aqui até o final do verso 15, no verso 16, Jó responde Elifaz, e aí é interessante porque ele continua falando aqui, ele fala de dois sofrimentos lá no verso 4. Ele diz que ele tem o sofrimento das dores que ele está sentindo, da enfermidade em si, mas também ele tem a dor de ter que se defender dos seus amigos. Eu poderia dizer as mesmas coisas se estivesse em meu lugar, poderia berrar críticas e balançar a cabeça. Em vez disso, sofro e me defendo, e sofro igualmente se me recuso a falar. Quer dizer, ele sofre se ele se defende, e sofre novamente se ele se recusa a falar. São dois sofrimentos. Então Jó ele diz assim no verso 5, eu faria diferente, eu lhes daria ânimo e tentaria aliviar o seu sofrimento. Essa é a atitude nossa. Como Jesus disse, ele não veio para apagar o pavio que já está fraco e nem para esmagar a cana que já está quebrada. Pelo contrário, ele veio para trazer ânimo, ele veio para trazer esperança, ele veio para trazer uma palavra de alegria para as pessoas, para lutar contra o pecado, para que o amor triunfe sobre o medo. É isso que nós temos que falar. Então, aqui Jó está sofrendo duas vezes. Então nós, quando vemos alguém no sofrimento, numa situação difícil, a melhor palavra que nós temos que levar é o amor de Deus para essa pessoa, dizer que Deus ama essa pessoa e que Deus quer restaurá-la. Sempre o desejo de Deus é pela restauração das pessoas. E aqui a partir do verso 18, Jó está decidido a não desistir de Deus jamais. Ele não vai desistir. Então ele clama por um simpatizante lá no céu que se interessasse pela sua causa. Isso aqui aponta de uma maneira quase profética, praticamente profética, para Jesus como nosso mediador, que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, e Jesus como nosso advogado, lá em 1 João capítulo 2, verso 1. É interessante demais isso aqui. Bom, o verso 17, Jó continua defendendo a sua inocência, e lá no verso 3, ele nos faz lembrar que somente Jesus ele pode satisfazer as exigências da justiça de Deus. Ele fala assim, dá-me garantia de que me defenderás, ó Deus, pois ninguém mais tomará o meu partido. Ninguém pode tomar mesmo. Ninguém é capaz de justificar um homem. Somente Cristo Jesus nos justificou naquela cruz, padecendo pelos nossos pecados, derramando o seu sangue, para que todo aquele que cresce pudesse ser justificado por ele. Amém? E lá no verso 9, ele diz, os justos prosseguem em seu caminho e os de mãos limpas se fortalecem cada vez mais. Então ele mostra integridade. Ele não hesita em se apegar à justiça, em se apegar à pureza. Então esse é o exemplo para mim e para você, de que mesmo nos momentos de maior sofrimento, nós temos que continuar apegados a Deus. Continuar apegado à justiça de Deus, à vontade de Deus, apegado ao caráter de Deus e não desistir de Deus jamais, independente do sofrimento, independente da angústia, que Jó está nos transmitindo aqui no capítulo 17. E o capítulo 18 aqui é a resposta de Bildade, que é o papagaio de pirata, porque ele fica aqui só falando a mesma coisa, fica repetindo, chega a aborrecer a gente, fica só repetindo as mesmas coisas, falando da desgraça, igual lá no verso 15, lá quando ele fala que a destruição dos ímpios era uma referência a Jó, porque eles começavam a considerar ele como ímpio, e aqui no capítulo 18 é a mesma coisa, rapaz. Eles continuam considerando Jó como ímpio, mas Deus lá na frente vai restaurar essa situação, em nome de Jesus, porque eu já estou irritado já com esse povo aqui. Ô cara chato, bicho, cara chato.
que fica toda hora repetindo a mesma coisa. Você já viu aquele papagaio que fica toda hora, aquela porta velha, aquela porta velha, mesma coisa, sabe? A pessoa que não, sabe, não busca a Deus, fica sempre repetindo os mesmos erros, fica sempre fazendo a mesma burrada, fica sempre agindo daquela mesma maneira estúpida de sempre. Olha, toma cuidado em nome de Jesus, não seja assim. Sabe, faça uma avaliação diária da sua vida, coloque a sua vida diante da palavra de Deus, para que você não caia no engano desses caras aqui de ficar repetindo os mesmos erros, sabe, as mesmas coisas, as mesmas falas. Poxa vida, que coisa chata, né? Então não vamos ser assim em nome de Jesus, tá bom? Aí então nós fizemos aqui até o capítulo 18, beleza? Se você gostou, compartilhe, dá o seu like aí, se inscreva no canal, assim, acione as notificações e divulgue a palavra de Deus, né? São tantas coisas legais aqui, tantas palavras de ânimo em meio a tanto sofrimento, tantas visões que Jó não tinha e nós temos, tantas coisas boas que nós podemos compartilhar com os nossos amigos e colegas, pessoas que estão sofrendo por várias situações. Nós podemos abençoar essas vidas para que eles vejam Deus agindo através do sofrimento, através das situações, né? As pessoas muitas vezes por causa do sofrimento se aproximam mais de Deus e a luz de Cristo brilha sobre elas e traz alívio e traz vitória sobre o sofrimento, amém? Então que Deus abençoe sua vida e que você possa compartilhar isso e que essa palavra seja frutífera no seu coração, beleza? Deus te abençoe e até a próxima, tchau!